Fala galera, tudo bom com você que me escuta? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu quero encerrar a nossa série, né? A nossa série sobre andar com Jesus. Né? A gente abordou vários temas aqui, a gente abordou que mar calmo não faz bom marinheiro, a gente abordou temas como renúncia, né? Junto com o Pedro, nosso querido amigo da igreja lá da Assembleia de Deus do bairro São Jacinto, aqui em Teoflotone. E eu quero finalizar esse período que a gente passou junto aí, essas semanas que eu acredito que foram edificantes para a sua vida, porque para mim foram muito. Aprendi muito com Jesus essas semanas. E eu quero te dar mais uma chave para você ter sua vida transformada e para você aprender de verdade o que é andar com Jesus. Sabe, além das renúncias, é necessário o posicionamento. Então, quem você é na sociedade? Qual é a sua posição na sociedade? Rickson, como assim? Olha, tudo que Deus faz em você é para que flua através de você. Deus ele não vai te abençoar só para você ser abençoado. Deus não vai te dar uma vida nova só para você ter vida nova. Ei, Deus ele se despiu da sua glória. Ele veio na terra e disso você já sabe. Deus veio na terra para dar nova vida a alguém. Deus morre por os nossos pecados para nos dar nova vida. Então, qual resposta eu dou para isso? Ei, Deus, qual tem sido o meu posicionamento? O que a gente tem falado para Jesus? Ei, Jesus, derrama isso sobre mim, faça isso em mim. Mas o que você, o que nós temos feito diante de uma sociedade que tem clamado por Jesus cada vez mais? Sabe, a nossa atitude diante de um pecador, diante de uma pessoa que erra, tem sido qual? Tem sido julgar ou tem sido estender a mão para ensinar, discipular e ajudar? A frase do meu amigo, que eu pego aqui de novo, a frase do meu amigo Pedro Júnior. Ele fala que, ele sempre cita o Billy Graham, né? E ele fala que Billy Graham fala que a salvação, ela é de graça. Mas o discipulado, ele custa. E ele custa muito, parceiro. Então, de nada adianta a gente falar que é cristão. De nada adianta a gente falar que a gente é regenerado, que a gente nasceu de novo, que a gente é convertido, que a gente converteu, se as nossas atitudes não refletem as nossas palavras. Então começa hoje a ter as suas atitudes voltadas para as suas palavras. Se você se diz cristão, haja como Jesus, ele não veio buscar os próprios interesses. Olha bem, Filipenses garante isso. Paulo, a carta aos Filipenses, ele fala: ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, na semelhança de homens. E ele, após ser reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha bem, Jesus era Deus. Não teve como usurpação, não roubou o lugar de Deus. E ele se tornou homem, morrendo por nossos pecados, sofrendo até o final, até a morte e morte de cruz. Olha bem o que Jesus fez, cara. Jesus se entregou por nós. Está na nossa hora de se entregar por alguém. Então, se isso custa o seu dinheiro, que custe o seu dinheiro. O princípio de enriquecimento para John Wesley não era quanto mais rico, mais status, mais posição social. O princípio de enriquecimento para John Wesley era quanto mais rico, mais honra, mais eu tenho para honrar. O meu dinheiro é para mim, para eu suprir as minhas necessidades e abençoar pessoas. Então, ei, nós devemos nos posicionar agora, nesse presente tempo, nesses últimos tempos, como abençoadores. Então, ainda que custe o meu dinheiro, ainda que custe o meu tempo, ainda que custe o meu conforto, eu preciso me posicionar como igreja, como servo, como filho de Deus. Ei, Jesus, se você é filho de Deus, você tem o caráter do seu Pai. Se você não tem o caráter de Cristo, querido, você ainda não se posicionou como um filho. Nós somos filhos, nós precisamos nos posicionar como tais, tá bom? Então, se posiciona hoje. Ei, não esquece que Jesus ele veio nos condicionar para algo. Jesus ele não veio na terra a salvação. Eu quero que você imagine a salvação como um portão. Quando você é salvo, você passa por esse portão, sabe? E na casa do meu pai, a Bíblia fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Onde você vai se posicionar? É onde você vai ajudar. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos locais, há muitos lugares. Você foi salvo e agora para onde você vai?
Essa é a questão. Não desperdice a sua vida aqui na terra, querido, fazendo coisas para se autopromover. Não desperdice a sua vida aqui na terra cumprindo as vontades, os desejos desenfreados dos seus interesses. Não, querido, não seja egoísta, seja altruísta. Não é você que tem que ser promovido, são os outros. É Jesus. Ei, eu como líder, você como líder, você que se posiciona como líder, ou você até mesmo que é um liderado, você deve se posicionar como a liderança eficaz do Senhor nessa terra. Como que eu faço isso, Rickson, se eu não sou líder? Ou como que eu faço isso sendo líder? Querido, servindo os outros. Liderança não é sobre aparecer. Liderança é sobre servir. Você reconhece o líder pelos frutos. Se o líder só está sendo reconhecido e não está servindo ninguém, deixa eu te falar, ele não é líder. Mas se o líder, ele verdadeiramente, ele se diz líder e ele serve, você vê os frutos e vê que realmente ele serve as pessoas, que ele está gastando o seu tempo, gastando as suas fichas, usando o seu tempo para discipular pessoas, para ajudar, para ensinar, gastando o seu dinheiro, gastando o seu conforto para ensinar pessoas sobre a palavra, para ensinar, para instruir, para direcionar pessoas para a palavra de Deus. Então, sim, ele é um líder. Então, o meu convite para você hoje é que, se você é líder ou se você não é líder, se posicione como um filho de Deus. Sirva as pessoas. Sabe? Não espere retribuição. Eu te falo isso. Você vai se frustrar a sua vida inteira se você esperar por retribuição, cara. Então não espera. Jesus morreu por um bocado de gente que nunca vai reconhecer Ele como Deus, como Senhor e Salvador. Existem pessoas que viveram sua vida toda negando Jesus, falando que Jesus não é Deus, que Jesus não morreu, que Jesus morreu e não ressuscitou, que Jesus não foi ninguém, sabe? Que Jesus não era Deus. Então, olha bem, se Jesus tivesse morrido, sendo pregado naquela cruz, esperando a aceitação de toda a humanidade, Jesus estaria frustrado até hoje. Então, não se frustre. Não espere aceitação, sabe? Eu pude ouvir algo bem bacana hoje e eu quero replicar para vocês editado, né? Editado por mim. Não busque aceitação, busque Jesus ser reconhecido. Querido, se você for rejeitado, mas a palavra de Deus cumprir o seu papel de ir, tudo bem. Sabe? As pessoas não precisam te aceitar. Às vezes você fala algo, você tem uma ideia e você passa isso para alguém, essa pessoa, entre aspas, rouba a sua ideia. Eu quero te falar que se a sua ideia cumprir o objetivo original dela, que é ser propagada, tudo bem. Você não precisa ser propagado, você não precisa ser conhecido, você não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é Jesus. Então, querido, ceda o seu lugar e deixa Jesus ocupar esse lugar. Deixa Jesus propagar o reino. Se não é através de você, é através de outro. Mas saiba que através de você vai fluir algo diferente. Porque o Senhor tem algo para fluir através de nós. Porque Jesus ele tem algo, ele tem derramado algo sobre nós. E agora nós precisamos nos posicionar como filhos. A resposta que nós daremos hoje para o chamado de Deus, ela vai refletir o nosso futuro lá na frente. Então, se hoje nos posicionarmos como filhos de Deus, como servos uns dos outros, amando uns aos outros, servindo a Deus e amando a Deus sobre todas as coisas, eu tenho certeza que a sua vida daqui para frente, querido, não vai ser frustrada. Você vai ter lá daqui 20, 30 anos, no longo prazo, você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para trás e falar, minha vida foi muito bem usada, o meu tempo foi muito bem usado. E saiba disso, uma frase que eu compartilhei com o pessoal hoje, o uso do tempo, sobre o tempo, né? Eu vou até ler para vocês, porque eu escrevi no WhatsApp aqui. Eu vou ler para vocês agora, ao vivaço, à medida que a live corre aqui. A live não, né? À medida que o podcast corre aqui. Olha, perder tempo é deixar o tempo passar. Desperdiçar o tempo é usar o tempo que tem de forma errada. Então, querido, você daqui a 20 anos não vai querer ter usado o seu tempo para se promover, para se mostrar. Porque você pode ganhar a vida toda e ainda assim perder a sua alma. Então a ideia é o quê? Eu vou usar o meu tempo para promover o reino de Deus e para viver de forma correta. E essa é a forma correta de viver. É servir Jesus, é amar as pessoas, servir pessoas e que pessoas sejam conhecidas, mas eu não seja.
todos os mártires da igreja. Querido, na época que muitos morreram pelo nome de Jesus, pelo bem da palavra, sabe? Nos séculos seguintes, subsequentes à vinda do Messias, todas as pessoas que morreram, cara, não tinham Instagram naquela época, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada. E os caras deram a cara a tapa para morrer em prol do evangelho. Então, assim, eles não receberam reconhecimento algum. Sabe, João Calvino, ele subia no monte para orar todos os dias e ele morreu de bronquite. Se eu não me engano, uma doença muito pesada nos pulmões, segundo os relatos que eu li. Ele morreu de bronquite devido a isso. E olha, João Calvino às vezes não recebeu o reconhecimento, ele não viu o reconhecimento que deram para ele às vezes na época. Mas até hoje a gente fala dele. Então percebe, se você não busca o seu próprio interesse, o seu ideal vai prevalecer. Aquilo que Jesus plantou no seu coração vai frutificar. Mas você precisa entender que quem tem que brilhar é Cristo. João Calvino abriu mão da própria vida, abriu mão do seu próprio conforto para servir outras pessoas, para orar por pessoas no monte, para todos os dias estar subindo no monte gelado, no frio lá de Genebra. Ele subia no monte, ele subia lá na região onde ele morava, onde era muito frio, e ele abriu mão do conforto, cara, para servir pessoas, para que pessoas hoje colhessem os frutos da batalha espiritual, da oração que ele fez lá tempão atrás. Hoje pessoas colhem os frutos. Então, olha, o ideal de João Calvino prevaleceu. Qual era o ideal de João Calvino? Propagar Cristo, o poder da oração. Então, tenha isso hoje alicerçado no seu coração. Nós não devemos nos promover. Quem deve se promover é o reino de Deus, é Jesus. Então não use o seu tempo errado. Não desperdiça o seu tempo. Não chega daqui a 20 anos, você olha para trás da sua vida e você fala, meu Deus, olha o tempo que eu desperdicei, que eu joguei fora. Querido, você vai querer daqui a 20 anos ter colocado esse áudio em prática. Então coloque esse podcast em prática, sabe? Se permita ser transformado de glória em glória. Não deixa que as paixões desse mundo te calem, sabe? Muita gente fala que Satanás é o nosso inimigo, mas eu falo ainda que muito além de Satanás existe nós. Nós somos o nosso próprio inimigo. Só você pode destruir sua vida, cara. Só você. Ah, mas Satanás, a Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Satanás só toma o controle da sua vida se você deixar. Se você não deixar, querido, Jesus já te selou, o Espírito Santo já te ungiu filho, Jesus já te ungiu filho, você é filho. Satanás só destrói sua vida se você deixar. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, só você pode destruir sua vida, só você pode escolher não colocar esse áudio em prática. Então, acabando esse áudio, acabando esse podcast, cara, vai amar alguém, vai gerar vida em alguém, vai profetizar sobre alguém, vai propagar o evangelho para alguém, ajuda alguém, sabe? Sai da sua zona de conforto, sai do ambiente onde as pessoas te veem. Eu te aconselho e te desafio a ficar sem Instagram, cara, a ficar sem postar sua vida pessoal para as pessoas, a ficar sem se promover para as pessoas. Deixa isso de lado e começa a valorizar o que é importante. Os ideais do evangelho precisam ser propagados, e sim através de você, sim, mas propague no 1 a 1, ame cada pessoa. Não pense que é você simplesmente aparecendo no Instagram, colocando algo marcante na sua biografia, colocando algo marcante no feed, postando uma foto com uma frase de efeito. Não, nós precisamos nos posicionar. Então se posicione, sai da zona de conforto, sirva. E quando você cansar de servir, sirva mais. Porque aí sim você vai estar chegando no padrão de Cristo. Tá bom, galera? Tamo junto. Obrigado e a presença suas nesses 4 episódios. Se você ainda não assistiu os outros, assista os outros. Eu acredito que vai te encorajar. O episódio Devo Renunciar foi show de bola com o Pedro. Sabe? Eu te encorajo também a ir lá no Instagram deles para acompanhar o trabalho deles, sabe? Bem bacana mesmo. E se permita ser moldado por Jesus. Isso é andar com Jesus. É renunciar. É renunciar à própria vida. É abrir mão do seu conforto. É sim se permitir ser moldado pelas tempestades. E também é acreditar que em meio a um ambiente totalmente não propício a frutos, em meio a tempestades, nós ainda assim somos forjados em Cristo, de forma a ser transformados de glória em glória. E a nossa fé,
A perseverança que é criada em nós quando passamos por provações vai nos potencializar para o nosso futuro. Amém? Jesus te abençoe. Até a próxima série, né? Se for comigo até a próxima. Se for com outro membro do nosso ministério, do nosso Movimento Águas Profundas, né? Que é o Ministério de Jovens do Ministério Internacional Rogério Bernardi. Se for um dos próximos, então eu espero que você também seja edificado por um dos nossos próximos membros a falar aqui. Tá bom? Jesus te abençoe e até a próxima. É nóis.